Bom dia, graças a Deus, hoje é quarta-feira e hoje é um dia muito especial. Olha, se você está nos assistindo agora, incomodado, inquieto, é como se você tentasse descansar, mas sua cabeça, o seu interior não desligasse. Como se você tivesse um botão onde você pudesse fechar os seus olhos e apertar para poder desligar, você o faria. Mas talvez a razão de você estar acordado até agora é justamente essa inquietação, esse vazio na sua alma, esse desespero, essa coisa que talvez nem você sabe explicar. Porque talvez não é nem porque você quer estar acordado. Você não sabe o que fazer para dormir. Talvez você estava jogando, talvez você estava assistindo uma série, veio tomar uma água, veio fazer alguma coisa, ou talvez só parou para trocar de canal e aí nós estamos aqui. Preste atenção nesse sintoma de algo que muitas pessoas eles têm negligenciado, embora eles tenham percebido. Eles conseguem ver. Eles podem ter outros nomes para isso. Eles podem ignorar isso, mas eles não têm como evitar, porque você tem uma alma. E é sobre essa alma que hoje, em todos os nossos centros de ajuda, nós dedicamos a nossa fé, a nossa força, para te ajudar a cuidar disso que talvez muita gente tem ignorado, muita gente tem deixado de lado ou agido como assim, eu prefiro não pensar nisso. Só que ela não consegue deixar de ver o que acontece dentro dela. Por exemplo, veja um desses sintomas e eu já volto. Enfermos na alma. Episódio de hoje: dúvida. Uma definição prática de dúvida é ter falta de confiança. A dúvida é uma experiência comum a todas as pessoas, pois, em um grau maior ou menor, todos já tivemos dúvida sobre alguma coisa. A diferença é quem prevalece nesse duelo interno, a confiança ou a dúvida. Todo projeto, seja qual for, para ser realizado precisa antes ser idealizado, ou seja, criado previamente na mente do idealizador. Depois, alguns vão para o papel e em seguida tomam forma física. Para isso, não pode haver dúvidas de que vai dar certo. Ela também pode ser alimentada por outros sentimentos. Neste caso, é comum acontecer quando envolve relações afetivas, porque elas envolvem emoções e isso tende a nos deixar mais fragilizados. A dúvida é uma ferramenta de Satanás para nos fazer perder a confiança na palavra de Deus e considerar o seu julgamento improvável. Mas antes disso, ele trabalha para que percamos a confiança no Criador para vencer nossas batalhas aqui na Terra, pois sabe que uma batalha vencida dá fôlego para a seguinte, mas uma batalha perdida tende a desanimar a maioria. Mas para que não pensemos que podemos colocar toda a culpa em Satanás, a Bíblia claramente nos responsabiliza por nossas próprias dúvidas. Quando Zacarias foi visitado pelo anjo do Senhor e disse que teria um filho, ele duvidou da palavra que lhe foi dada. A Bíblia compara quem duvida com as ondas do mar. Peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer.
É nossa responsabilidade confrontar e vencer as nossas dúvidas, pois elas não apenas atrapalham os nossos projetos e sonhos, mas também podem roubar a nossa salvação. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura direi a ele, e não o faria? Confie, você pode. Pois é, a dúvida é um sintoma da alma, porque uma coisa é você ter um questionamento. Você pode ver essa Bíblia aqui, como talvez você já tenha a sua preparada, porque nós estamos fazendo esse propósito através do mês de agosto. Da oração no nosso programa, nós colocamos a mão sobre essa palavra, que é o firme fundamento para a gente. E você dizer assim, será que essa Bíblia fica boa se nós usarmos tecido para fazer a capa dela? O que você acha de nós colocarmos uma cobertura de papel contact? Ou talvez usarmos um produto menos brilhoso? Isso não é dúvida. Isso são possibilidades que você, agindo sobre isso, você encontra uma resposta. Dúvida é aquilo que você se questiona, você tenta entender, tenta fazer e você não encontra como. Mesmo às vezes fazendo tudo que você sabe que você pode. Por isso que às vezes a pessoa ela fica consumida pela dúvida. E é aí que entra a sua alma. É aí que você vê a sua alma. Porque essa inquietação da alma não tem... Eu estou aqui falando com você. Mas se você não sair da sua casa hoje decidida a cuidar da sua alma, a oração vai te fazer bem, mas não vai resolver o teu problema. Porque a solução para a alma é a salvação, não é uma bênção. A solução para a alma não é, por exemplo, nós usarmos a nossa fé agora e uma porta se abrir. E aí você que estava desempregado encontrou um emprego. Mas se você não encontrou a salvação para a sua alma, então aquela inquietação vai continuar. As lutas e os desafios do novo emprego vão colocar um peso a mais na sua alma. Por isso que você vê pessoas que às vezes elas estavam depressivas, agoniadas porque não tinham trabalho e agora elas têm trabalho e continuam com a mesma depressão e talvez a agonia até aumentou. Pessoas que diziam, não, eu vou abrir o meu próprio negócio, não vou mais trabalhar para ninguém porque eu não quero ter dor de cabeça. E na cabeça delas, essa era a solução. E elas lutaram, abriram o próprio negócio, fizeram aquele negócio virar, funcionar, dar resultado, e elas continuam com a mesma dor de cabeça, com a mesma agonia na alma. Sabe por quê? Porque quando você salva a sua alma, você tem direção para a vida. A salvação da sua alma, ela corrige os caminhos da sua vida. Então, eu quero ler com você esse versículo antes de nós orarmos. E ele diz assim lá no livro de Êxodos. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. E de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. A salvação é o que faz você nunca perder a direção nos desertos da vida. Porque muitas das vezes não é o que você quer ver ao seu redor ou de redor. Não é o que você tem favorável a você ou desfavorável. Mas é a certeza do que você tem dentro de você. E é essa certeza da salvação que te dá paz, que te dá direção e segurança para você enfrentar toda e qualquer situação na sua vida. Eu quero convidar você para fazer essa oração. E daqui a pouquinho eu falo para você aonde você vai buscar essa salvação. Vamos orar. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu não quero, meu Pai, que ela sinta nada através dessa oração. Eu não quero que ela tenha nenhum sentimento, meu Pai. Mas se ela crê nessa palavra, e ela que nos ouve, ele que nos ouve agora, que tem diplomas, doutorados, essa pessoa, meu Pai, que já fez de tudo, desde pequena, meu Deus. Antes dela conhecer a salvação, ela teve que conhecer o que é o trabalho. Meu Deus, sendo o irmão mais velho, ter que trabalhar para sustentar os mais novos, teve que virar homem cedo, teve que virar mulher da casa muito cedo, teve estudo, não teve estudo, não importa a condição, meu Pai. Não havendo salvação, sempre vai faltar algo. E é ali onde as dúvidas consomem, as incertezas se amontoam. É ali, meu Pai, aonde o vazio, os sentimentos e os pensamentos, as incertezas da vida, meu Pai, começam a proliferar. Mas eu quero que através dessa oração, aonde essa pessoa estiver, assim como eu tenho a mão sobre essa Bíblia, meu Pai, que é a Tua palavra, que a Tua mão alcance essa pessoa agora, meu Deus, para tirar o peso da alma dela. Porque se ela crê ou não, não importa. Se ela participa dessa oração, ainda que ela só esteja ouvindo, ainda que ela esteja com os olhos abertos, não importa como essa pessoa está. Se ela parou para participar dessa oração, então agora o Senhor ilumina a alma dela. O Senhor começa a restaurar a alma dela, a tirar a alma dela desse vazio, dessa inquietação, meu Deus, desse mar de dúvidas, meu Pai, desse deserto, aonde essa pessoa não sabe mais para onde olhar, o que fazer, ou talvez o que esperar. Porque da mesma forma que o povo manteve os olhos no Senhor e cruzou aquele deserto, agora, meu Pai, ela se une a nós em oração e o Senhor mostra para ela a Tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meu amigo. Se você crê, essa mesma mão que tocou na palavra de Deus é a mão de Deus que toca na sua alma agora. E você vai se juntar a nós em uma de nossas reuniões para buscar mais, para saber mais como você investe na sua alma. Você querendo procurar o altar mais próximo, o centro de ajuda mais próximo, você pode acessar o endereço universal/localizar. Você querendo falar conosco agora, você pode nos mandar um WhatsApp 020 7272 1010. Aqui em Londres, você fala conosco na Catedral dos Milagres, 232 7 Sisters Road, N43, NX. Se você quer mais, se você quer entender como salvar a sua alma, como investir, ter essa direção para a vida, junte-se a nós. E você vai ficar agora com esse testemunho, como prova do que a salvação, o Espírito Santo dentro de você é capaz de fazer. Que Deus te abençoe. Até lá. O mundo me prometeu tudo, porém só no meu reencontro com Deus que eu pude encontrar o que realmente importa. Cheguei na igreja com meus 12 para 13 anos e comecei a me dedicar na igreja, na obra, fui conhecendo as coisas de Deus, recebi o Espírito Santo e com 15 anos de idade fui levantada obreira. E nesse período eu me dedicava mais, eu fazia muito, porém eu deixei o Espírito Santo se apagar dentro de mim. Foi aí que então eu tive uma decepção dentro da igreja e acabei me afastando.
assim que eu me afastei, eu queria desfrutar do mundo. Eu queria aproveitar tudo que eu não tinha aproveitado ainda. E aí eu ia para shows, muitas amizades erradas, cheguei a traçar cigarro, bebida, só que nada disso, o meu vazio era preenchido. Quanto mais eu me envolvia com o mundo, mais o vazio crescia dentro de mim. A saudade de Deus crescia dentro de mim. Durante 6 anos, eu procurava encontrar no mundo o que um dia eu tinha encontrado e não valorizei. A minha mãe foi diagnosticada com a Covid-19 e ficou numa situação bem debilitada. Ficou entre a vida e a morte. Foi aí que foi o meu despertar. Foi quando eu dobrei os meus joelhos dentro da minha casa e falei: meu Deus, um dia eu te servi. E eu sei que esse momento que o Senhor está permitindo, eu sei o propósito do Senhor, o Senhor me quer de volta. Então, independente do Senhor curar minha mãe ou não, eu vou voltar. Foi aí que eu voltei. Hoje voltei pra dizer toda a verdade. Tava morrendo de saudade do meu pai, dos meus irmãos. Quando eu retornei, no mesmo dia que eu tomei essa decisão dentro da minha casa, eu fui na igreja e eu cheguei diante do altar, mas eu abracei como se eu estivesse abraçando o próprio Deus. E ali eu percebi que Deus, ele me abraçou. E eu percebi que meu pai sempre estava de braços abertos para mim. E eu falei com Deus: daqui eu não saio nunca mais. Aqui eu só saio quando o Senhor vier me buscar. Eu vou permanecer até o fim, até a tua volta, na tua presença. E comecei a minha caminhada da fé. E nessa caminhada eu já sabia tudo o que eu tinha que fazer, todos os passos. Então eu já fui, na mesma semana, me batizei nas águas. Na outra semana eu já fui decidida, já recebi o Espírito Santo. E na outra semana, Deus, ele já me pôs o batismo com fogo, já me pôs à prova se eu iria permanecer ou não. Houve muitas situações para eu olhar para trás e desistir. Só que o meu foco é o Senhor Jesus. O meu foco hoje é a minha salvação. A minha mãe, ela foi curada da Covid, foi da vontade de Deus ela ser curada. E hoje, graças a Deus, ela está na presença de Deus junto comigo, na mesma fé, num só Espírito, buscando o mesmo Deus e tendo esse Deus como prioridade na vida dela. A diferença que existe entre o servir a Deus hoje e o que eu servi no passado, que no passado a minha prioridade era em fazer. Eu não priorizei em ser para Deus. Então hoje eu tenho essa lição na minha vida. A minha prioridade é em eu ser para Deus, o que eu sou para Deus. O fazer é a consequência. Entendeu? Então eu priorizo hoje a minha vida espiritual. Eu tenho esse zelo de não perder a minha comunhão com Deus como um dia eu perdi. Hoje eu tenho a presença de Deus, eu tenho essa certeza plena que eu tenho Deus dentro de mim. Eu sou alegre, eu passo essa alegria para as pessoas, não uma alegria momentânea, mas uma alegria que vem de dentro, entendeu? Eu sou feliz hoje, porque hoje eu tenho um bem mais precioso, que é o Espírito Santo dentro de mim. A mensagem que eu deixo para você que está afastado é que volte o quanto antes, porque o Pai está de braços abertos para te receber. Assim como Ele me recebeu e tem cuidado de mim até hoje, Ele vai cuidar de você também. Esquece quem você foi, o que você fez. O importante é você voltar. Lembra de onde caiu e volta, porque Deus está de braços abertos.